Shalom, shalom, amados. Muitas vezes nos sentimos cansados, esgotados, exaustos. E parece que nada, não tem nenhuma vitamina, não tem nem nenhuma diversão, nenhuma coisa para relaxar que vai nos devolver esse ânimo. E é verdade. O único capaz de nos trazer esse descanso sobrenatural, esse lenitivo que ultrapassa qualquer atitude, qualquer coisa da que podemos lançar mão, é Jesus. Você já chegou a experimentar isso aí? A buscá-lo na hora do cansaço, a se derramar diante dele? Porque geralmente o cansaço físico, ele é muito mais fácil de ser administrado, de nós descansarmos, do que o cansaço emocional, mental, espiritual. Sim, nem digo espiritual, mas emocional, né? Físico e emocional, que acaba como se fosse uma represa. Quando nós estamos esgotados emocionalmente, estamos passando por algum desgaste, por algum desafio, e geralmente o que nos desafia, que nos traz desgaste, são situações nas quais nós não vemos saída. E pior ainda, quando estamos há muito tempo na mesma situação e não encontramos esperança, e por vezes já tentamos várias maneiras, várias sugestões, várias inspirações e não conseguimos. Lá em Mateus capítulo 11, versículo 28, Jesus disse o seguinte, ele estava aqui quando ele disse isso: venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Versículo 29, sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Versículo 30, os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Essas palavras de Jesus aqui é um convite. É o convite para realmente descansarmos nele. Mas como? Descansar em Jesus. Ele nos deu de si. Ele nos deu o Espírito Santo. Ele nos deu a certeza disso aqui que ele está falando para nós. Tudo aquilo que nos aflige, tudo aquilo que nos desgasta, ele tem resposta. E não é só uma resposta para matar uma curiosidade nossa, não, né? Porque uma coisa é quando eu quero saber alguma coisa, eu quero uma resposta, tão somente para aplacar a minha curiosidade, para eu ter uma resposta. Pergunto para alguém, quanto que é 12 vezes 3? A resposta é 6 e acabou. Não. Essas respostas de Jesus aqui são respostas encorajadoras, respostas consoladoras, porque ele vai nos falar de verdades eternas, de verdades reais, de verdades amorosas, sabe? É o caminho que ele tem para cada um de nós. As situações surgem, nós vivemos em família, nós vivemos em comunidade, e quem é que está sem problemas? Quem é que está sem desafios a serem vencidos? Não tem ninguém, amados. E por vezes, volto a dizer, nos sentimos cansados. Mas na oração, na leitura da palavra, na parada para estarmos com Cristo, ali ele nos revigora. Sabe, às vezes, já aconteceu comigo e acontece ainda, quando eu me sinto assim, às vezes eu não... Tem vezes que eu não consigo encontrar essa paz, essa esperança, tão somente eu ali em oração, porque às vezes eu não consigo orar como convém. Por quê? Não sei. Mas eu tenho uma saída. E justamente isso às vezes acontece quando é dia de igreja. E aí quando eu vou até a igreja, quando eu me uno ali àqueles outros irmãos em louvor, em adoração, é incrível como tudo isso é dissipado. Como que isso tudo é vencido, como que isso tudo tem uma nova leitura, sabe? Então, nós podemos sim, sozinhos encontrar, e se não encontrarmos, como eu estou dizendo, comigo pelo menos é assim, eu vou estar na casa do Pai, sabe? Eu vou ali na congregação e eu oro. Teve uma vez que eu fui, eu gosto muito de sentar na frente. Eu não gosto de sentar atrás, parece que a minha atenção fica dispersa. Quando eu sento na frente, ali sou eu, ali, estou de frente, de cara. E aí uma vez eu estava chorando muito. Eu estava naquele momento de cansaço, de entrega, de tantas coisas.
Assim, olhava para mim assim. E aí? Teve vezes do meu líder me perguntar: você tá bem? Eu falo: estou. Ele disse: nossa, você tá sempre bem, né? Eu falei: sim. Eu tenho as minhas lutas, mas conversando com Jesus, me entregando, chorando, me derramando, louvando, adorando, agradecendo, tudo passa. Vem as respostas. E eu já cheguei até a rir quando ele disse: sempre tá tudo bem com você, né? Isso é. Às vezes, depois, né? Até às vezes estando ele do meu lado, ele às vezes nem me viu, né, chorando, ouviu, mas fez a leitura de que era louvor, adoração, porque a gente louva, adora chorando também, né? E não importa. O importante é que realmente ele vem ao nosso encontro. Ele nos ama, sabe? E ele age conosco de uma maneira muito especial. Muito especial. O respeito, o cuidado, o carinho, sabe? Como que eu vou dizer? A cumplicidade. Eu me sinto assim com Jesus, sabe? Uma cumplicidade, uma coisa assim. Só eu e ele sabemos. Como que ele fala comigo, como que eu me lanço, sabe? No colo dele, nos braços dele, como, sabe? Como aquela que ele ama, para ele cuidar, para ele consolar, para ele curar, para ele confortar, sabe? É tudo para mim. É tudo para mim. E às vezes eu ando pela rua e eu falo assim: pai, eu tô aqui, tá? Ali estão as outras pessoas, né? Eu moro numa cidade maior, né, no momento, 6 vezes mais a população da minha cidade natal. E são a maioria das pessoas. Às vezes eu saio, eu vou até o centro, eu vou até o meu objetivo, volto para casa e não encontro uma pessoa que eu conheça, sabe? E hoje foi um dia, eu fui encontrar com a pessoa que eu conhecia, mas na ida e na volta não tinha ninguém. Todos eram rostos estranhos para mim. E eu vou olhando, observando aquelas pessoas e pensando: meu Deus, seus filhos, meus irmãos, né? O que passa em cada cabeça? O que cada um está sentindo? O que cada um está pensando, né? Encontro com os meus moradores de rua, que hoje estavam, ontem, né, estavam bêbados demais. Meu Deus do céu, gritaram comigo. Eu não entendi nada que estava falando, meio cobrança, sabe? E eu tinha ido levar, né? Tô contando isso porque eu fiz, levei. Não, só tô contando essa experiência. E eu fiquei olhando, eu falei: você tá bêbado, sabe? De repente, burinão pelas pernas abaixo, aquilo ali, sabe? E me cobrando, uma confusão, que eram 3, eu não tava nem entendendo mais nada, tinha outra pessoa tentando ajudar, tentando dar alimento a eles também, né? E depois eu retornei mais tarde, né? Para saber, para pegar até a vasilha que eu havia levado, porque eu tinha levado alguma coisa quente, com tampa, e às vezes eu fico sem vasilha para levar de novo, então eu tenho que pegar também, né? Falei: gostou do prato? Mais ou menos, mais ou menos. Falei: mais ou menos, olha. E eu tinha ido lá 3 vezes levar alguma coisa, ele não tinha achado ninguém, ela disse que não, que ela estava lá, que não fui, mas num tom de autoritarismo, de ingratidão, sabe? De revolta, de rebelião. E aí eu falei: ô Jesus, não sei se eu vou voltar mais não, hein? Sabe o que ele me falou? Ele me disse imediatamente: quantas vezes você me trata assim? Eu volto. E você me chama, eu tô com você, né? Quantas vezes, né? E aí? Falei: e aí? Paciência. Paciência, e eu quero ser como meu mestre. Então eu preciso realmente me comportar tal como, né? Falei: amanhã é outro dia. E num determinado momento da briga, eles estavam brigando, eles estavam discutindo. E aí, olha, você é advogada? Tá falando comigo? Eu falei: sou advogada. Mas é isso, amados. Mas realmente o que eu tenho hoje como, né, meditação para nós é nós olharmos: olha, Jesus disse que ele tem um coração bondoso, que ele tem um coração humilde e ele tem descanso para nós. Porque os deveres que ele diz, né, que eu exijo de vocês são fáceis e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Que carga é essa, né? Nós podemos achar que a carga de amar Jesus, de servir alguém, de estar em família, de suportar, né, de ir em oração, ficar ali firme diante dos nossos desafios pode ser pesado. E por vezes é.
Mas ele fala que não. Nós temos essa impressão, nós temos esse conceito, mas ele diz que não. Se ele diz que não, é porque realmente é não. Nós ainda não aprendemos a usufruir. Nós ainda não aprendemos a lançar mão desse descanso, dessa paz. E precisamos aprender sim. Porque ele tem isso para nós. Sabe, ele tem esse carinho, ele tem tudo isso que eu falei, muito mais. Então nós podemos sim ir até Jesus. E ele é o abrigo certo. Quando ninguém mais nos compreender, nos abrigar. Aliás, é melhor que nós vamos buscá-lo primeiro do que buscar as pessoas. Porque às vezes buscar as pessoas, elas também estão com os problemas delas. E elas não têm respostas nem para elas. E nós vamos lá atrás delas achando que elas têm resposta. Porque a nossa tendência é buscar algo palpável, que nós podemos tocar, que nós podemos ver. Quando a solução, a saída não está aqui em pessoas humanas. A primeira coisa é ele, é o Mestre, é Jesus, é buscá-lo. E ele vai nos responder, amados. Então isso é certo. Ele vai nos ajudar. Ele nos ajuda. Isso aí que você está vivendo, as coisas que eu também estou vivendo. Ele está em todas elas. E ele nos ama e ele tem cuidado de nós. Amém? Antes de você desligar aí, vamos compartilhar esse vídeo? Vamos colocar um amém. Vamos orar juntos. A oração que nós fazemos juntos, ela tem grande poder. Mas não deixe de congregar. Não deixe de ir à igreja. Esse devocional é só um adendo. Adendo é algo complementar. Sabe? Não permita, não caia nesse papo que a internet é a sua igreja. Não! Só se você estiver numa cama, só se você estiver isolado, numa enchente, numa pandemia, aí sim. Do contrário, não. A ordem de Jesus é estarmos juntos. E ele sabe por quê, o para quê disso. Vamos estar como igreja, unidos. Um vai lapidar o outro, um observa o outro, um exorta, traz profecia, ora, adora. Meus amados, é a ordenança de Jesus, não se esqueçam disso. Não podemos morrer, sabe? Uma brasa, quando ela é tirada do braseiro, ela se apaga. Agora todas unidas não. Uma aquece a outra, uma dá calor, acende a outra e vamos que vamos. Amém? Vamos orar. Papaizinho Santo, querido, justo e fiel, é tua promessa estar ao nosso lado. É tua promessa nos ajudar a carregar as nossas cargas e seguir e obedecer, nos submeter àquilo que o Senhor nos diz, ó Pai. Porque a sua ordenança é leve, porque o Senhor mesmo nos dá o Espírito Santo para poder cumprir o que o Senhor nos pede, ó Deus. Aumenta a nossa fé, Paizinho. Nos ajude a estar conscientes de onde, como temos deixado de acertar. E acertar e te amar, porque quando chamamos, obedecemos os teus mandamentos. Buscamos, ó Deus, não magoar o teu coração. Então, Senhor, nos ajude a reconhecer onde temos deixado de acertar, Deus. E ajuda-nos a lançar mão do poder do Espírito Santo que está sobre as nossas vidas. A tua graça, Deus, não só para nos salvar, mas para que tenhamos vida em abundância, vida livre do pecado, ó Deus. Dizendo não, renunciando, Deus, a tudo aquilo que não condiz com o teu amor, com aquilo de mais maravilhoso que o Senhor nos deu, que são os seus caminhos, é a tua vontade, ó Deus, que se revela a nós sempre quando procuramos saber, ó Pai. O Senhor se revela, o Senhor não se nega. Nos ajude, Pai. E te agradecemos por todo o bem que tens nos feito, em nome de Jesus. Entregamos as nossas famílias, entregamos todo o nosso dia, todos os nossos sonhos, tudo, ó Pai. As nossas vizinhanças, os nossos líderes, esse Brasil, Deus. Os irmãos de perto, os irmãos de longe, ó Deus. Pedimos por eles, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Um beijo no seu coração. Até o próximo vídeo.